Ora, viva, muito boa noite, bem-vindos à noite informativa. O Ministério da Educação quer conhecer as reais causas da explosão que resultou no ferimento de cerca de 300 alunos na escola secundária de Nampula. O setor anunciou esta semana que criou uma comissão de inquérito que deverá apresentar um relatório em 10 dias. Menos de 5 dias depois da explosão do quadro elétrico, que gerou pânico e deixou 5 feridos graves e dezenas de feridos ligeiros na escola secundária de Nampula, o ministro da Educação e Desenvolvimento Humano afirma que o setor quer apurar as reais causas da situação. Jorge Ferrão diz que o Pelouro criou uma comissão que está a investigar o caso e deverá apresentar as conclusões em 10 dias. Nós criamos uma comissão de inquérito e esperamos que nos próximos dias, o prazo que demos foi 10 dias para que os relatórios desta comissão de inquérito estejam disponíveis e possamos ter uma indicação clara sobre as causas que originaram este acidente. O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou ainda que o setor está a preparar um protocolo de segurança para as escolas primárias e secundárias em situação de emergência. É nisto agora que temos que rever os protocolos, sobretudo nas escolas das cidades capitais provinciais, porque são essas que têm o maior número de estudantes, de alunos, e termos um envolvimento da nossa corporação de bombeiros, que vão poder ir às escolas e vão poder trabalhar com os alunos e com os professores para, enfim, dar aquilo que seriam e providenciar aquilo que seriam as normas básicas, essenciais de comportamento em casos de ocorrência de novos casos. Porque são sempre imprevisíveis, nós não sabemos quando vão acontecer e precisamos ter algum cuidado em relação a isso. Nas novas escolas que estão em construção, segundo Ferrão, estão a ser privilegiadas normas internacionais de segurança para proteger os alunos em caso de incêndios e desastres naturais. O Estado moçambicano já reembolsou todo o imposto sobre valor acrescentado que devia às empresas em montantes inferiores a 100 milhões de meticais. Trata-se de 37 empresas, de um total de 43, que deviam ser reembolsadas até 31 de dezembro de 2014, mas cujos montantes em dívida transitaram para o presente ano. Contas feitas pela autoridade tributária. O IVA por reembolsar até final do ano passado situava-se nos 8,7 mil milhões de meticais. Destes, 8,1 mil milhões de meticais foram titularizados e os títulos já estão na posse dos 6 megaprojetos. Os restantes, pouco mais de 600 milhões de meticais, foram liquidados em março último a favor das empresas às quais o Estado devia valores considerados por ele próprio razoáveis, ou seja, inferiores a 100 milhões de meticais. Nós transitamos do ano 2014 para 2015 com 43 empresas, processos de reembolsos, dos quais 6 empresas é que eles foram objetos de titularização. O remanescente de 37 empresas, no valor aproximado de 686,3 milhões de meticais, pagamos através do mecanismo normal, portanto, saldamos a dívida que nós tínhamos transitado com ela de 2014 para 2015. Segundo Moisés Marimbe, diretor-geral adjunto dos impostos, o Estado já está a implementar o sistema do IVA líquido como forma de evitar que haja uma acumulação do dinheiro dos contribuintes. Em vez de colocar na área da despesa, na componente da despesa, cobramos, cativamos, e é este valor que não é escrito na despesa do Estado que nós utilizamos para pagar o reembolso de forma imediata. Este é que é o grande salto que nós fizemos, porque na altura, qual é o processo da despesa? Precisa de verificar se tem cabimentação orçamental, mas verificar a cabimentação orçamental de um reembolso. O nome diz que é reembolsar mesmo, não é despesa. Então, hoje já não é necessário isso. Entrou, cativa, pediu, verificamos se é legítimo o pedido de reembolso, aferida a legitimidade que nós estamos a fazer agora, em menos de 2, 3 semanas, devolvemos ao contribuinte. Dados da autoridade tributária mostram que de janeiro a esta parte foram submetidos processos de pagamento do IVA avaliados em 4,9 mil milhões de meticais. Todos estes processos
sendo ou não do IVA por reembolsar antes de 2015, vão ser pagos às empresas com base no sistema de IVA líquido. O presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas diz que foi uma decisão acertada do governo ao reembolsar o IVA às empresas que não detinham a maior parte de dívida que o Estado tinha nesta matéria. E faz todo sentido agora esta situação de reembolsar o IVA na totalidade às pequenas e médias empresas sem qualquer contrapartida. E referir que a questão do IVA, parecendo que não, mas é um contributo para a economia das próprias empresas. Isso vai permitir que elas tenham liquidez e vai permitir que possam financiar projetos que podem gerar impacto na vida das populações. Porque em economia nós temos os três principais intervenientes. Por um lado é o Estado, por outro lado são as empresas, mas também o impacto da ação governativa e o impacto da ação das empresas incide sobre a população, o que é o setor familiar. A hidroelétrica de Caorabassa continua sem receber na totalidade o dinheiro da energia que vende a eletricidade de Moçambique. A informação foi revelada pelo PCA da HCB, que defendeu a revisão da tarifa aplicada pela EDM. Além das dificuldades de satisfazer a uma procura cada vez maior de energia, a eletricidade de Moçambique não está a conseguir pagar a fatura completa da energia que compra a hidroelétrica de Caorabassa. O PCA da HCB defende a atualização das tarifas de consumo para que a EDM possa honrar com os seus compromissos. Não é possível ficar-se 10 anos sem atualizar a tarifa, sem que isso se repercuta negativamente no desempenho da empresa. É assim em todas as áreas, não é? Não há dúvida nenhuma que tem que haver uma atualização. Isso reflete-se, de certa forma, na vossa relação comercial com a EDM? Bom, reflete-se no sentido de que não temos estado a receber, não é, a faturação completa, não é? Entretanto, Paulo Muxanga diz que a situação não está a afetar as relações comerciais entre as duas empresas públicas. Desde a reversão nós temos estado a incrementar, digamos, os nossos níveis de oferta de energia em relação à EDM, em detrimento até de outros compromissos internacionais que temos. O que quer dizer que nós compreendemos o papel da EDM, compreendemos também as dificuldades. Sobre a Central Norte da HCB, Paulo Muxanga disse que a empresa continua à espera da autorização do governo para arrancar com o projeto que vai aumentar a disponibilidade e a fiabilidade da energia no país. Há muitos projetos no país que estão a desenvolver-se, a ser concebidos, e há outros até que estão a ser postos de lado exatamente por falta de energia. Não há dúvida nenhuma, porque para viabilizar um projeto de 1,2, 1,3, 1,4 bilhões de dólares será necessário também olharmos em redor. Quero me referir aos países limítrofes de Moçambique, que têm estado a contactar-nos, quase todos sem exceção, não é? A perguntar quando é que há mais energia, etc. A Central Norte da HCB vai produzir 1.250 megawatts de energia e está avaliado em cerca de 1,4 mil milhões de dólares norte-americanos. Os empresários que operam na província de Tete queixaram-se ao Presidente da República, Filipe Nyusi, das dificuldades do dia a dia. Foi numa das salas do novo hotel, inaugurado na última sexta-feira, onde este domingo os empresários sentaram-se bem cedo com o chefe de Estado para, de forma aberta, discutirem os problemas que atrapalham o ambiente de negócios na província de Tete. O setor privado, sobretudo nacional, está preocupado com a exportação em bruto de recursos minerais e não só. Quando se fossem processados aqui no país, podiam produzir mais oportunidades para os moçambicanos. O carvão siderúrgico faz coque, mas o coque é feito lá fora. É preciso que o coque seja feito dentro de Moçambique. É preciso que o coque seja feito dentro de Moçambique. Fala-se de ferro. Não vamos exportar ferro, Presidente. Exportemos o aço. Utilizemos o aço. Há que fazer as coisas aqui dentro. Não sermos meros importadores. Sermos exportadores de produtos acabados. A relação entre os megaprojetos e as pequenas e médias empresas de fornecimento de serviços também tem registrado alguns dissabores, sobretudo quanto ao tempo de pagamento dos serviços prestados, que, segundo alguns intervenientes,
chega a demorar 6 meses. Há empresas que estão 5, 6 meses que não são pagos os seus serviços prestados. Então, isso faz com que as empresas reduzam as suas velocidades. Por outro lado, os homens de negócios não entendem como é que as empresas que operam em Tete estão registradas na cidade de Maputo. A questão das estradas melhoradas também foi colocada como sendo um dos entraves à eficiência no transporte de mercadorias. Desenvolvimento de redes rodoviárias na província de Tete, porque com a existência de melhores redes rodoviárias, isso permitirá que toda a produção da província de Tete consiga atingir todo o país. O presidente da República reconhece que o Estado tem a sua responsabilidade na solução de alguns problemas, mas chamou a atenção aos investidores no sentido de aproveitarem as oportunidades criadas para o setor privado também prosperar. Senhor, esta reunião até pode ser uma consultoria para o estudante e hoje estamos a lamentar. E os outros ouvirem que afinal há um negócio que tem dinheiro aqui. Então temos que nos libertar da mentalidade do Estado quer fazer, porque hoje estamos agora a determinar o setor privado. Queremos ser facilitadores e avançar. Entretanto, dentro de 2 semanas, virá uma delegação de vários ministérios para estudar caso a caso e propor soluções adequadas para o bem do desenvolvimento de Tete. 7 consórcios internacionais submeteram propostas no 5º concurso de pesquisa e produção de gás lançado em outubro pelo governo moçambicano, segundo o comunicado de imprensa do Instituto Nacional de Petróleos. O concurso incide sobre 15 áreas de pesquisa. Segundo uma nota de imprensa que anuncia ter encerrado na última quinta-feira, o 5º concurso de pesquisa e exploração de hidrocarbonetos, estão na corrida grandes companhias que operam na indústria petrolífera mundial, sendo que estão organizados em consórcios liderados pelas empresas Total da França, a italiana Eni, ExxonMobil dos Estados Unidos da América, Troicade e Delonex, ambas da Inglaterra, Rosneft da Rússia e Sasol da África do Sul. O concurso incide sobre 15 áreas de pesquisa no norte, centro e sul do país, com uma extensão total de 74.402 km². Segundo a agência lusa, o Instituto Nacional de Petróleos, INP, indica que vai anunciar os resultados do concurso dentro de 3 meses, depois de avaliar o impacto para a saúde e ambiente, competência técnica, capacidade financeira e as vantagens económicas oferecidas ao Estado por cada um dos consórcios concorrentes. Reservas de gás estimadas em cerca de 200 bilhões de pés cúbicos de gás natural foram descobertos nos últimos anos em Moçambique, em pesquisas realizadas pelos consórcios liderados pela italiana Eni e pela norte-americana Anadarko, na bacia do Rovuma. A multinacional sul-africana Sasol está a explorar gás natural em Pande e Temane, em Inhambane, tendo construído um gasoduto de 850 quilómetros que liga os campos de gás ao complexo industrial da companhia na África do Sul. Em Chimoio, as bancadas da Frelimo e do MDM na Assembleia Municipal divergem quanto às realizações do Conselho Municipal no primeiro semestre deste ano. Enquanto a Frelimo dá nota positiva, o MDM chumba por completo as atividades do município presidido por Raul Conde. A Assembleia Municipal de Chimoio encerrou na última sexta-feira a 8ª sessão ordinária daquele órgão fiscalizador das atividades do município. A bancada maioritária da Frelimo, através do seu chefe, Francisco Manuel Tomo, considera que ao longo do primeiro semestre o município cumpriu com as atividades planificadas, atribuindo assim nota positiva. Nós fazemos o balanço positivo. Quanto ao Conselho Municipal, a informação apresentada mostra que muitas atividades foram realizadas. Para título de exemplo, das 121 atividades planificadas para o período, 116 foram realizadas e que corresponde a uma percentagem de 95,2%, o que achamos de positivo. Por seu turno, a bancada do MDM atribui nota negativa às realizações do município de Chimoio e justifica. Há atividades que
continuaram a deixar o munícipe sem alternativa. Estamos a falar do encurtamento de rotas que o município está a sofrer na pele. Estamos a falar de, por exemplo, o Chimoio continua a ser o único município do mundo sem um parque infantil. Estamos a falar de degradação de ruas. Então, quer dizer, há muitas coisas mais por onde o município deve fazer as suas realizações. João Ferrão mostrou-se igualmente preocupado com a atual proposta de revisão salarial do presidente do município e avança que a sua bancada não irá aprovar. Uma revisão feita nos termos que está a ser proposta aqui colocaria o nosso presidente do município a ganhar mais que os ministros, a ganhar mais que o governador provincial, né? E quase a ganhar o mesmo que o presidente da República. E qual será a posição do MDM neste caso? Logicamente, para posições dessas nós não podemos aprovar. No entanto, as duas bancadas convergem no que tange às atividades da Assembleia Municipal no período de referência que as consideram de terem corrido a bom ritmo. Alguns bairros da cidade de Maputo e Matola vivem num ambiente de medo devido ao recrudescimento do crime violento. Na semana passada, uma jovem foi assassinada a tiros e várias casas assaltadas nos bairros Maguanine e Congolote. Dois bairros distantes, Maguanine e Congolote, mas que partilham o mesmo problema, o crime violento. No bairro Maguanine, arredores da cidade de Maputo, uma jovem foi assassinada a semana passada no seu posto de trabalho, neste estabelecimento comercial. Foi baleada por assaltantes após recusar-se a entregar a receita do dia. O crime chocou o bairro, que pede socorro às autoridades. Ultimamente não tem sido uma zona muito calma. Antes, anos atrás, sempre foi uma zona muito boa, a gente circulava à vontade. Ultimamente é uma zona que a pessoa pode circular à vontade. Aqui, a minha atrás, aqui, nessa pensão aqui, mataram uma moça aqui. Entraram uns bandidos com armas, mataram uma moça, foram embora. Eu vivo nessa zona aqui, lá atrás, lá. Uma coisa de, não sei, 500 metros daqui para a estrada. A moça vai entrar em casa dele, arrancaram-lhe um carro branco, esses covas que andam aí. Muita criminalidade que existe, não estamos sossegados. Já no bairro Congolote, na Matola, várias casas foram assaltadas à luz do dia e alguns dos proprietários foram agredidos. Preocupados com a situação, aliada à ausência da polícia, os moradores do bairro reuniram-se para sozinhos encontrarem uma saída. O que está a acontecer aqui na zona são roubos. Esses roubos são frequentes, porque na semana antepassada houveram 3 roubos consecutivos em casa desta senhora aqui. E ainda ontem entraram em casa dessa senhora aqui às 21. Porque chegaram na minha casa, chutaram a porta. Eu saí numa de que meu marido estão lá a perseguir. Eu, quando saio, gritei com meu filho, socorro, socorro. Ninguém ouviu, ninguém veio ali nos socorrer. Eles conseguiram, entraram dentro da casa, começaram a me bater. Disseram assim, senhora, tira dinheiro, queremos dinheiro. Mas logo que entraram logo, foram levar plasma. Saíram, foram deixar plasma fora. Voltaram a entrar. Disseram, queremos dinheiro, tira dinheiro, senhor. Eu disse, não tenho dinheiro. Enquanto estavam a recolher telefone. Levaram telefones, depois, na última hora, levaram minha carteira com dinheiro. Ainda na Matola, um jovem foi encontrado morto este domingo dentro de um estabelecimento comercial no bairro Trevo. As causas da morte ainda são desconhecidas. Contactada pela STV, a polícia prometeu pronunciar-se sobre a criminalidade na periferia da cidade de Maputo e na Matola ao longo da semana. Vamos agora sair para um curtíssimo intervalo, mas antes acompanhe a previsão sobre o estado de tempo para as próximas 24 horas nas principais capitais provinciais. Maputo com a previsão de máxima de 27 graus Celsius, uma mínima de 11 graus. Xai-Xai com uma máxima prevista de 25 graus Celsius e uma mínima de 10 graus. E Inhambane poderá ter máximas de 25 graus Celsius, uma mínima de 12 graus. Para a região centro do país, prevê-se que Beira tenha máxima de 25 graus Celsius, uma mínima de 14 graus. Para Chimoio, uma máxima de 22 e uma mínima de 10. Para Tete, uma máxima de 29, uma mínima de 18. Para Quilimane, uma máxima de 27 e uma mínima de 16 graus. Lá mais para o norte do país, Nampula poderá ter máximas de 26 graus Celsius, uma mínima de 16 graus.
Pemba com a previsão de 28 de máxima, uma mínima de 20 graus, e Lixinga, uma máxima prevista de 21 graus Celsius e uma mínima de 10 graus. Já estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite e eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Uma vez mais, boa noite. Voltamos e continuamos a pautar a informação aqui na Noite Informativa. Sob elogios e críticas, entrou em vigor no dia 1 de julho deste ano o novo Código Penal. O anterior código datava de 1886, quando Moçambique ainda não era independente. Saiba quais são as principais alterações das leis que passam a regular a conduta em sociedade. O Tribunal Supremo anunciou a 1 de julho deste ano a entrada em vigor do novo Código Penal. O Código Penal é o conjunto de leis que estabelece as infrações e as respectivas sanções. O atual texto altera profundamente o anterior, já caducado, tendo em conta que tinha 121 anos. O novo Código Penal traz uma nova forma de estar na sociedade, com a eliminação de alguns crimes e a introdução de outros. As principais alterações do documento são as seguintes: legalização do aborto. O aborto feito por um médico ou qualquer outro profissional de saúde capacitado já não é crime quando for praticado nas primeiras 12 semanas de gravidez. A lei abre espaço ainda para as situações em que o feto constituir perigo para a vida da mulher grávida, houver motivos seguros de que a criança vai nascer prematura ou, se a gravidez tiver resultado de um crime de violação. Penas alternativas à prisão. As penas alternativas são uma inovação e o objetivo é permitir que as pessoas que tenham cometido crimes menores pela primeira vez não sejam levadas à cadeia. Por exemplo, quem roubar um telefone celular pela primeira vez pode beneficiar de penas alternativas. As penas alternativas consistem em trabalhos sociais prestados à comunidade, ao Estado, a título gratuito. Dados do Serviço Nacional das Prisões indicam que, se as penas alternativas à prisão fossem aplicadas hoje, 30% dos reclusos iam para casa, descongestionando as cadeias e aliviando o orçamento. Proteção dos idosos. As pessoas idosas são também protegidas pelo novo Código Penal.
Assim passam a ser condenados a pena de prisão de 3 dias a 2 anos e multa correspondente àqueles que discriminarem, humilharem ou menosprezarem a pessoa idosa, dificultando o seu acesso a contas bancárias ou serviços de transporte. O novo Código Penal impõe ainda que as famílias prestem alimentos, habitação e todo outro tipo de assistência à pessoa idosa, de modo a evitar que se torne mendiga. Redução da minoridade penal. A Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar das Crianças, ambas ratificadas por Moçambique, bem como a legislação nacional, definem como crianças todas as pessoas menores de 18 anos. Entretanto, o novo Código Penal considera menores as pessoas abaixo dos 16 anos de idade. A entrada em vigor do novo documento de orientação da Justiça foi celebrada no Círculo do Direito Moçambicano. É um avanço extraordinário para o direito e a justiça moçambicanas o facto de 40 anos depois da independência termos um Código Penal elaborado para a nossa realidade. Eu considero que estamos melhor do que estávamos anteriormente. O Código representa um avanço em relação àquilo que tínhamos anteriormente. Há, de facto, matérias novas que não constavam do Código anterior. Este novo Código é um código bastante arrojado. Ele olha para várias situações. Primeiro temos uma questão bastante prática. A sociedade, os nossos parlamentares, os nossos deputados, viram a necessidade de legislar em certas áreas e perceberam que havia essa necessidade. E, independentemente daquilo que tinha sido a pressão social ou não, mantiveram aquilo que era o interesse da vida em sociedade e legislaram relativamente a muitas coisas. Mas o que é essencial neste novo Código Penal é que ele muda de uma forma radical de uma filosofia sobre o qual assentava o Código anterior, que era o princípio da retribuição. Passamos de uma filosofia retributiva, sobre o qual assentava o Código de 1886, para uma filosofia restaurativa. O novo Código Penal entrou em vigor, mas falta aprovar o Código do Processo Penal. O Código do Processo Penal é um instrumento que indica como utilizar o Código Penal. A ausência deste documento levanta muita polêmica entre os juristas. O grande pecado com que nasce o Código Penal é exatamente aparecer, se quisermos assim dizer, sem o Código do Processo Penal. Este é o grande pecado que o Código Penal tem. Ora, não é possível, é inconcebível, embora isto esteja a acontecer na prática, que tenhamos uma lei penal substantiva e não tenhamos o Código de Processo Penal a vigorar. O Código de Processo Penal é aquilo que se chama de direito constitucional aplicado, mas o Código de Processo Penal vem justamente densificar, vem concretizar aquilo que está no Código Penal. Por si só, o Código Penal não permite que as pessoas usufruam dos direitos e das liberdades que existem neste Código. Há coisas novas que dependem de uma alteração pontual do Código de Processo Penal. O risco que estamos a correr é que o combate à corrupção, o combate ao crime organizado, não vai ter este meio de produção de prova, que são as escutas telefónicas, que são as gravações, que são as ações encobertas. Não vai ter. Ok? Este é um ponto número 1. As medidas alternativas não vão poder ser aplicadas porque o Instituto da Prisão Preventiva não foi alterado. Outras questões, não é de grande importância, mas estas duas questões vão ser prejudicadas. Num seminário recente, organizado pela Ordem dos Advogados, o ex-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, Teodoro Wate, que liderou o processo ao nível do Parlamento, também reconheceu que será complicado aplicar o novo Código sem o Código do Processo Penal. Uma vez não existindo o Código do Processo Penal, pode ser difícil. Mas o mais importante do que o Código do Processo Penal é a criação de condições para o cumprimento das penas que os juízes decidirem
em julgamento. Entretanto, há quem tenha um entendimento diferente. O código é aplicável, quer dizer, não deve-se esperar que haja a aplicação ou a aprovação do novo Código do Processo. Concordo. Mas também digo, é bonito dizer isto, mas na prática, como é que se vão aplicar essas medidas quando nada a regulamenta? Não pode continuar ad eterno assim. Nós não sabemos quando é que o Código de Processo Penal vai sair ou outras leis processuais. Portanto, podemos vir a chegar a um momento em que o facto chega até as instâncias do Tribunal Supremo e, eventualmente, em último momento, termos decisões de uniformização para explicar, talvez, como fazer certas coisas ou como interpretar certas normas. Mas tudo isto é muito abstrato. Contudo, a Assembleia da República anunciou esta sexta-feira que vai iniciar o processo de auscultação para a revisão do Código do Processo Penal. A Federação Moçambicana do Atletismo está à procura de talentos que possam revitalizar a modalidade no país através de provas como a realizada em Tete e juntou vários atletas amadores e profissionais. Este pode ser o começo de uma grande carreira para estes atletas que procuram grandes oportunidades através do talento na corrida. Esta é a Légua MCL, que se realizou este sábado na província de Tete. Num percurso total de 10 km, cerca de 100 participantes, dentre amadores e federados de ambos os sexos, deram o seu máximo para cortar a meta em primeiro lugar. O tempo passa, a distância percorrida aumenta e o cheiro da vitória começa a se fazer sentir para estes atletas federados. Ao fim de 30 minutos, os primeiros vencedores cortam a meta e saboreiam o prazer da vitória. Eu gostei da marcha, o que eu fiz. Os outros também têm que treinar para conseguir também o meu ritmo. Neste percurso eu acho que não houve nenhuma dificuldade porque estava pronto mesmo para participar da corrida. Estou a agradecer a Deus por esforço que fez, estou muito agradecido. Na categoria das mulheres, esta adolescente vira destaque em dois sentidos. Primeiro, porque cortou a meta em primeiro lugar e segundo, porque logo depois de atingir a meta, perdeu os sentidos e precisou da assistência que demorou uns 10 minutos para chegar. Tudo porque a organização não providenciou o serviço de assistência aos casos de emergência. Valeu a intervenção deste enfermeiro de carreira, que foi chamado de uma unidade hospitalar próxima para dar assistência. O pior não aconteceu e a estrela do dia voltou a brilhar, desta feita para a televisão. Ela vem do distrito de Tsangano, uma zona montanhosa que dista 209 quilômetros da cidade de Tete. Temos campo e temos pista, grande pista, costuma treinar também nas estradas para corrida, resistência. É a primeira vez que participa de uma prova destas? No ano passado, corremos 5 quilômetros, fiquei também em primeiro lugar e corremos também este ano de 10 quilômetros, também fiquei em primeiro lugar. A légua deste sábado teve também outra estrela. Esta mulher de 47 anos, que apesar de ter chegado em último, fez a festa com os vencedores pelo fato de ter conseguido fazer os 10 quilômetros. O passo a seguir é os melhores atletas, os mais jovens, aqueles que nos deram alguma amostra, segurar. Por exemplo, o atleta vencedor, vamos agora discutir com a UP a bolsa de estudos dele para levar para Maputo, onde ele tem melhores condições, e depois, quem sabe, como os outros atletas que nós fizemos, para o estrangeiro. Esta légua é um projeto da Federação Moçambicana de Atletismo, financiado pela MCL. Sendo a MCL uma empresa orgulhosamente moçambicana e, ao longo destes anos de existência, sempre esteve de mãos dadas com o desporto nacional. A ideia é passar a realizar-se nos dias festivos nos municípios nacionais.
O Machaqueno venceu na tarde deste domingo o Costa de Sol por uma bola sem resposta em partida da 17ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Com esta vitória, os tricolores reassumem a liderança da prova. Acompanhem já a seguir o quadro geral de resultados desta 17ª jornada. O NH de Vilanculos empatou a uma bola diante do Ferroviário de Maputo. O Chibuto Futebol Clube venceu por 2-1 o Desportivo de Nacala. A Liga Desportiva de Maputo venceu por 1-0 o Desportivo de Maputo. O Ferroviário de Nacala perdeu em casa diante do Ferroviário da Beira por uma bola sem resposta. O Ferroviário de Nampula empatou a uma bola diante do HCB e o Machaqueno venceu o Costa de Sol por uma bola sem resposta. E ainda o Ferroviário de Quelimane empatou em casa diante do 1º de Maio, também de Quelimane. E com estes resultados, já a classificação oscila, portanto, nesta jornada, e o Desportivo é a equipe que neste momento está com graves problemas. Olhamos agora para as notícias internacionais.